Bom dia, comunidade. Aguarde só mais um instantinho, por favor, tá? Tô terminando de fazer o ajuste aqui pro Instagram também, tá? Na verdade, acabei de tirar do Instagram. Vamos lá. Eu tenho que fazer outra coisa aqui ainda. Não, aqui tá não. Me aguarde só um instantinho que eu vou ter que pedir ajuda aqui, tá bom? Ô, Bruno, me ajude aqui, por favor. Preciso que você venha aqui. Só um ajuste aqui no Instagram, tá bom? Congelou essa tela. Pode vir aqui. Acho que o microfone vai ficar ruim se ficar aí dentro. Ok? Bom dia. Tudo bem com vocês? Vamos lá. Vamos dar início então ao nosso estudo desta manhã, ao nosso devocional de hoje. Devocional este que permanece, ou seja, continua na carta de Romanos. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2, tá? Desta carta extraordinária, onde Paulo, com muita graça e sabedoria que veio do alto, ele nos ensinou muitas coisas e é importante para nós esse aprendizado, esse estudo da carta de Romanos. O som tá bom aí, gente? Tá tudo tranquilo? Como é que tá a situação do som aí? Vocês podem me ajudar aí na colocação? Tá sem áudio? Tá sem áudio? E agora? Alexandre, tá saindo áudio aí agora? O Diácono Ailton tá ok? O som tá bom? Pastor Raul, o áudio também tá bom aí? Me reporta, por favor, aí. Ó, beleza. Então é o seguinte. Antes de nós propriamente entrarmos no estudo, eu gostaria de convidar você a fazer uma oração comigo agora. Uma breve oração, mas oração essa que seja, mais uma vez, né? Eu sempre vou falar sobre isso, uma oração de gratidão a Deus, uma oração onde o nosso coração possa sempre agradecer, ser de fato do nosso interior fluir a gratidão. Então feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro ao Senhor agora, meu Pai, pedindo a Tua graça, pedindo, meu Deus, o favor do Senhor para com o Teu povo. Oração essa também, meu Deus, que eu direciono ao Senhor agora, em forma de gratidão, porque eu sei que o Senhor é bom e que a Tua palavra garante isso, que a Tua misericórdia ela se renova a cada manhã. E esta manhã não é diferente, meu Deus. Esta misericórdia está se renovando nas nossas vidas. Por isso, meu Pai, nós nos alegramos e bendizemos o Senhor, porque nós sabemos que é o Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua infinita misericórdia, que nos faz levantar, acordar pela manhã e reconhecer que o Senhor é bom. Por isso eu me alegro e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, hoje
Hoje nós vamos continuar através da carta de Romanos, porém no capítulo 2. E diferente do capítulo 1, que eu separei 3 tópicos e vim falando sobre cada tópico, eu quero primeiro fazer uma análise junto com você. Eu quero convidar você a refletir no contexto da carta, nessa segunda carta, desse capítulo 2 da carta de Romanos. Veja bem, avisa para a Cris que nós já estamos no Facebook também, tá? Já estamos nos dois, no Insta e no Facebook da Ágape Bereia, ok? Então eu quero convidar você a primeiro a fazer essa análise do capítulo 2. Uma das coisas que me chamou a atenção de forma até forte é a maneira que Paulo se refere, ele se reporta à liderança religiosa da época. Nós sabemos que Paulo, ele era judeu, fariseu, cidadão romano, e por ser conhecedor da lei, por ser alguém que sabia, tinha propriedade de estudo, de sabedoria literal, ele escreve de uma forma, neste capítulo 2, fazendo uma exortação. É tão severa a exortação que ele traz, que ele fala de uma forma que chega a ser até agressiva à liderança da época. Então, neste capítulo, Paulo traz uma severa exortação sobre os escribas, sobre os sacerdotes e mestres da lei. E esta exortação, ela chega a ser assim, de saltar aos olhos, que quando você pega os primeiros versículos do capítulo 2, Paulo vem numa linguagem assim, fortíssima. Vou dar um exemplo aqui para você. Portanto, és indesculpável, ó homem, sejas quem for, quando julgas, porque a ti mesmo te condenas em tudo aquilo que julgas do seu semelhante, pois tu que julgas, praticas exatamente as mesmas atitudes. Presta atenção nesse versículo 1 da carta aos Romanos. O primeiro versículo do capítulo 2, ele diz assim, Paulo falando para nós. A exortação é tão forte que ele diz assim, olha, você, sacerdote, você, escriba, você que é doutor da lei, você é indesculpável. Não há para você algo que tenha justificativa de desculpas, de arrependimento. Por quê? Porque você cobra dos outros o que você não faz. Você julga o outro, mas esquece de si mesmo. Não avalia os seus próprios erros. Era a prática dos sacerdotes naquela época, dos mestres da lei, dos doutores da lei. Então, Paulo já inicia numa exortação severíssima para aqueles que detinham conhecimento, para aqueles que deveriam estar sendo exemplo e não eram. Então, é preciso que a gente tenha, sim, os olhos bem abertos quando vai se fazer um estudo, para que nós possamos extrair o máximo do conteúdo que tem ofertado a nós. Então, se neste capítulo Paulo já começa com uma exortação tão severa, Paulo também nos mostra algo que é interessante. A conduta de Paulo, a linha de raciocínio de Paulo para nós, mostrando nesta carta aos Romanos, é que Deus é imparcial. Deus ele tanto vai tratar com o ímpio quanto aquele que não é ímpio, ou seja, o judeu ele vai tratar, o gentio ele vai tratar, o ímpio ele vai tratar. A questão está que aquele que conhece a palavra de Deus, mas não pratica, ele se torna pior do que aquele que não conhece. Então, trará juízo tanto para um quanto para outro, porque Deus é justo. E aqui Paulo traz uma linha, uma informação de maneira tão específica,
justamente para mostrar que a imparcialidade de Deus, ela precisa ser colocada em pauta. Não adianta as pessoas acharem porque são conhecedores da lei, conhecedores da palavra, lei quando se trata do Antigo Testamento, mas tem muitas pessoas que são estudiosas da Bíblia, são detentores de grandes conhecimentos, mas se acham melhores. Lembra do capítulo 1 de ontem? É preciso que as pessoas entendam que não há entre nós melhor ou pior. Existe uma igualdade entre nós. E o juízo de Deus, ele vai acontecer para todos. Pior será, e a gente pode falar sobre isso mais para frente, que teremos outros estudos que tratarão deste assunto também, é que quem conhece a palavra de Deus e não pratica, Tiago nos alerta sobre isso. Novamente eu relato isso. Tiago 1:22. Melhor, nós precisamos não ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. E a prática da palavra, ela não é apenas no campo do conhecimento, do ensino. É literalmente, é preciso viver. Nós precisamos pregar o Evangelho com atitude, não são com palavras. Então, nós precisamos caminhar nessa direção, e Paulo exorta de maneira extraordinária que uma das coisas que Paulo fala através da exortação dele nesta carta, que serve de ensino para nós, que o fato de ser judeu não significa que não precisa ser fiel ao Senhor. Eu nasci judeu, então pronto, já estou garantido. Deus me escolheu, estou fácil, eu posso fazer o que eu quiser. Não. Aqui Paulo está ensinando que tanto o judeu quanto o grego, quanto qualquer outra pessoa, nós vamos ver isso aqui nesse capítulo mesmo, você vai ver que a ação de Deus, ela é no sentido de promover o conhecimento dele mesmo. E à medida que nós adotamos esta linha de aprender, de querer andar com Deus, isso precisa gerar em nós a responsabilidade de ser fiel. Eu não posso apenas caminhar na direção daquilo que eu quero. Eu vou escolher parte do que eu gosto, do que eu quero e vou praticar. Não, é todo o Evangelho. A fidelidade ela não pode ser medida por partes. Nós temos que ser 100% fiel a Deus. Vamos conseguir isso? Não. Por quê? Por causa da nossa condição humana. Nós somos pecadores por natureza. Mas nós precisamos buscar esta condição. Nós temos que lutar contra a nossa natureza pecaminosa e buscar a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Nosso tema do ano passado. Né? Então, Deus submete a todos os seres humanos a princípios básicos que ele criou. Princípios que serão usados em julgamento. Tá? Deus tem uma natureza santa, Deus tem uma natureza reta, justa. Então, se nós queremos andar com Deus, nós vamos sofrer as consequências, porque a natureza de Deus é justa, santa e irrepreensível. A nossa é o oposto disso. A nossa natureza é pecaminosa, é vaidosa. A nossa natureza, ela compete com a santidade, ela quer destruir a santidade. Porque é o mal que há em mim que não quer o bem. Paulo fala sobre isso. O bem que eu quero fazer, este eu não faço. Mas o mal, este eu estou pronto para fazer. Nós vamos aprender um pouco mais para frente. Então, essa condição de Deus, Deus vai submeter a todos, sejam conhecedores da palavra, sejam não conhecedores da palavra, sejam aqueles que são negligentes, porque conhecem e não praticam, não importa. Deus tem princípios, e esses princípios de Deus são imutáveis. E Paulo faz um alerta sobre isso a uma liderança que estava num caminho oposto de Deus, conhecedores, mas não praticantes. Mas cobravam que seja praticada, que fossem praticadas as leis de Deus. Então, conforme eu acabei de dizer aqui agora, a Deus submetendo a todas as pessoas de igual forma a esses princípios que ele criou,
nós precisamos aqui, eu elenquei 3 situações. Primeiro, Deus, ele confere e baliza conforme a verdade dos fatos através da sua palavra. Ou seja, o julgamento de Deus, ele vai ser, o filtro de Deus é a sua palavra. Então o que Deus vai fazer? A verdade e a sua palavra. Quando eu falo da verdade, é a verdade do ser humano. Se o ser humano foi fiel, se o ser humano buscou de fato, mesmo não conhecendo a palavra, você sabia que nós temos um senso de justiça interior? Nós já nascemos com isso. Ele é desenvolvido ou não, de acordo com o meio em que crescemos. Mas nós já nascemos com esse meio. Assim como nós já nascemos com a ligação, com o elo com Deus. O ser humano, dentro dele, falta algo que só Deus pode suprir. Alguns buscam isso em livros, em conhecimentos, em outras religiões, aquele vazio, o vazio na alma, a escuridão da alma. Todo mundo quer achar solução para isso, mas só em Deus nós conseguimos. Então, a verdade nossa, ela não se compara com a verdade de Deus, mas ainda assim Deus leva isso em consideração. Ele vai pegar a palavra, vai pegar a nossa sinceridade, da nossa verdade ou não, se nós estamos sendo sinceros com Ele. Inclusive, né, Deus vai fazer isso no tópico 2 que eu marquei, de acordo com as atitudes de cada um. Então, ou seja, Deus conhecendo cada um do jeito que Ele conhece, que só Ele pode, só Ele conhece, Deus vai ver a verdade nossa, através da palavra dele sendo confrontada, Deus vai avaliar as nossas atitudes, né? E, por terceiro, segundo a compreensão de cada indivíduo entre o certo e o errado. Se eu não fui ensinado da maneira correta, eu não vou saber o que é certo e o que é errado. E aí entra o campo da filosofia, né? O que é certo? O que é errado? Quando você estuda ética, você vai se deparar com muitas questões, porque ética e moral são valores. São valores que nós já nascemos com eles, nós só precisamos desenvolvê-los. Mas a ética, no estudo da ética e da moral, a filosofia, ela confronta as ideias. Filosofia é isso mesmo, é confronto de pensamentos. O que é errado para mim pode ser certo para você. Só que existem padrões esses que precisam estar acima do nosso pensamento, do nosso sentimento, para que haja uma sociedade básica, né? No sentido de ordem. Então, voltando aqui à condição que Deus nos coloca e que Paulo está exortando, que toda uma sociedade estava sendo influenciada por uma liderança que Paulo estava trazendo aqui, repito, uma exortação pesada, justamente porque esta exortação, ela traz para as pessoas equilíbrio. Então Paulo está aqui nos alertando para que haja equilíbrio em nós. Eu não posso apenas mandar fazer, eu não posso viver de aparência. O cristão, ele não pode viver de aparência. O cristão, ele precisa ser autêntico. As pessoas, desculpe-me, você já me ouviu falar muitas vezes na igreja, você que faz parte da comunidade, você que já fez parte da comunidade, você já me ouviu falar muitas vezes sobre uma sindicância na vizinhança. Se fizermos uma sindicância na sua vizinhança, quem é você? O que seus vizinhos dirão de você? Eles trarão um testemunho de autenticidade do Evangelho sobre a sua vida através do seu testemunho? Ou eles desmascararão você? Porque uma coisa é ser cristão, se dizer crente lá dentro da igreja. E agora que nós não podemos ir lá congregar? E agora que, devido às ordens das autoridades, nós estamos confinados? Você continua sendo um cristão autêntico? Ou aí na sua casa, se for na vizinhança, agora que você está ficando mais tempo em casa ainda, como é que vai ser se a gente chegar aí e fazer uma planilha, um questionário e perguntas e respostas? Como é que fica sobre o seu testemunho? Então é disso que Paulo estava falando sobre a liderança naquele momento. Uma liderança que estava com ações torpes, conhecedores, mas não praticantes. E aí entra um fato muito interessante que nós precisamos estar atentos a ele hoje.
Se Paulo já exortava este povo há tanto tempo atrás, esta palavra ela é viva, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e que se renova a cada dia. Então ela perdeu validade? De forma alguma. Ela vale para nós agora, hoje. Então, isto faz com que a gente leva também, nos leva, né, a refletir sobre o nosso comportamento. Quem eu sou diante de Deus? O que as pessoas pensam a seu respeito, a meu respeito, não influenciam o julgamento de Deus. O que importa é quem eu sou diante de Deus. E aí eu faço a pergunta para você: quem é você diante de Deus? Então, assim como os sacerdotes e escribas se tornaram pessoas hipócritas por cobrar para que outros cumprissem a lei, e sem que eles mesmos, os sacerdotes, né, fossem cumpridores dessa mesma lei, hoje também nós somos testemunhas de alguns acontecimentos que não fogem à regra, não. Se naquele tempo os sacerdotes, os escribas, os mestres estavam agindo de forma inadequada, se esquivando das responsabilidades, se esquivando do próprio cumprimento da palavra, o que nós estamos assistindo hoje? Nós estamos assistindo uma liderança, pastores, apóstolos, bispos, diáconos, homens e mulheres que se intitulam, que se dizem homens e mulheres de Deus. Nós estamos vendo aí pessoas ignorando os mandamentos, ignorando a palavra de Deus de forma absurda. Vamos dar alguns exemplos? Pega a liderança, líderes, cantores, pastores, homens e mulheres que estão aí na mídia. Eles estão casando 1, 2, 3, 4 vezes. Estão simplesmente rasgando a palavra de Deus. Eles são diferentes dos sacerdotes daquele tempo? Em que? Então nós precisamos entender isto. Jeremias no capítulo 3, versículo 8, tem uma palavra dura para isso. Diz assim: e vi que, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, presta bem atenção nessa palavra, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi. E lhe dei a sua carta de divórcio. Pensa que parou? Não parou não. Que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi e também ela mesma se prostituiu. Sabe o que Jeremias, o profeta Jeremias, está nos ensinando aqui, queridos? Que quando você pega, está falando de Israel e Judá, está falando da igreja, está falando daqueles que são eleitos, daqueles que Deus quer salvar. Se você pegar a palavra de Deus e analisá-la como ela precisa ser analisada, você vai perceber que Deus exorta o seu povo o tempo todo. Nós precisamos estar atentos a essas exortações. Então não adianta, poxa, o cantor tal faz músicas excelentes, a gente chora, canta, todas as igrejas querem cantar, mas e lá dentro das 4 paredes da sua casa? Será que ele é um verdadeiro? Será que ele é fiel realmente a Deus? Então antes de você pegar um hino, antes de você pegar uma pessoa e elegê-la como um ícone, como alguém que se deve ser imitado, preste atenção, procure saber quem essa pessoa é. Às vezes eu digo isso porque eu não vou dar nomes, que eu não devo dar nomes. Mas o ano passado eu descobri algo que me estarreceu, um cantor famoso, que ele já estava no seu 3º divórcio. E todos por adultério. E ele é cantor e é pastor. Então, é quando você pega para pensar, poxa, adultério, pastor, é o ser humano. Mas daí ele vai casar 1, 2, 3, deve estar esperando a 4ª pessoa agora para casar. Colabora. Nós precisamos entender que as regras de Deus, elas são imutáveis. Deus detesta o divórcio.
Mas para que isso aconteça, existem regras também. Então procure saber se você entra ou não, em qual lado da regra você está. É preciso que a liderança das igrejas sejam sacudidas. E este momento é o momento de sacudir, queridos. Você sabia que existem ministérios aí? Eu tenho algumas informações que são privilegiadas, eu também não posso dizer de onde vem, mas existem ministérios aí de grandes igrejas que estão desesperados. Você sabe por quê? Porque não tem gente ofertando. Não sabem como é que vai ser. E aí? Quer dizer que construíram grandes templos, esperaram grandes multidões por causa do dinheiro, não por causa do ser humano. Então é preciso refletir no que a liderança tem nos ofertado. E Paulo estava batendo com vara forte para essa liderança acordar, despertar. E nós estamos assistindo isso também. Líderes que estão adulterando em seus casamentos como se nada estivesse acontecendo. As pessoas estão casados e namorando terceiros. Isso é adultério, querido. Isso é fornicação. Então Paulo está batendo e nós estamos apanhando do mesmo jeito, porque muitas coisas não mudaram. O comportamento do ser humano é promíscuo. E somos nós que temos que lutar pela santidade. Se dentro de mim já existe uma natureza pecaminosa, Paulo vai ensinar os Gálatas, na outra carta, capítulo 5, versículo 17, que a nossa carne, ela milita, ela guerreia constante, diariamente, contra o nosso espírito. É uma guerra que não acaba nunca. Vivo, guerreiro. Você só vai acabar a sua guerra quando você morrer, ou então Jesus te chamar. Porque enquanto você estiver caminhando nessa terra, você vai sofrer perseguições, você vai sofrer, inclusive, perseguições de si mesmo, porque a minha carne me persegue ao meu espírito, e vice-versa. Então há uma luta interior. E isso Paulo estava demonstrando através dessa exortação. Então, olha para você ver o que o capítulo 2 mesmo, versículo 22 diz para nós. Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes. Abominas os ídolos e lhes roubas os templos. Olha que coisa contemporânea que nós estamos vendo aqui num versículo só. Como eu disse, isso aqui é apenas uma introdução de onde eu quero chegar, tá? Isso aqui é só um versículo que Paulo bateu. E é tão contemporâneo que nós estamos vendo isso hoje. Prega-se contra o adultério e se pratica o adultério em cima do altar. Eu conheço, e você conhece? E olha que tem muitos que são públicos, né? Estão aí nas mídias e de todas as formas. Mas está aqui, ó, dizes que não se deve cometer adultério e cometes. Abomina os ídolos, falam-se tanto da idolatria, né? Persegue-se tanto alguns irmãos que têm dentro de casa ídolos. A palavra de Deus fala sobre isso, sobre idolatria. Mas onde eu quero chegar ataca-se muitos outros, mas é ladrão. E aí? Fala mal dos outros, mas é ladrão. E quem está dizendo isso não sou eu, não, é a palavra de Deus. É Paulo batendo com a vara pesada. Olha, sacerdote, olha, líder. Deus está te vendo. E o seu juízo está chegando. Porque nós todos vamos comparecer a um tribunal, queridos. Ninguém vai escapar disso, não. Somos todos nós. E aí o camarada entra. Estão fazendo da igreja casa de comércio. Estão comercializando a fé alheia. Por esses dias eu estava conversando com, não me recordo agora com quem que eu estava conversando, e falamos sobre salários. Pastores com salários. Queridos, se você é um empresário, se você é um funcionário público, se você é um funcionário da rede privada, que tem um reconhecimento e o seu salário, que seja de 1 milhão, de 10 milhões, é o cumprimento da palavra, é do suor do seu rosto, você está lá ganhando um salário de 1 milhão, de 50 mil, de 200 mil, não importa, mérito seu. Mas quando você volta para a palavra de Deus,
Você precisa entender que tem que ter equilíbrio. É preciso ter equilíbrio. Paulo ensina sobre isso, que digno é o trabalhador do seu salário. Agora, é preciso equilíbrio. Então, não se deve roubar das ovelhas. Não se deve tirar a lã das ovelhas para benefício pessoal, não. E agora? E a igreja? E olha para você ver esse momento de confinamento. Quantas pessoas que estão passando necessidade dentro de casa? São prestadores de serviço. Pessoas que estavam desempregadas e que continuam desempregados, que não têm o que fazer. E até aqueles que estavam empregados, e agora? Sem salário dentro de casa. E aí? Então é papel da igreja ajudar essas pessoas. Este é o verdadeiro papel da igreja. Oferecer a quem precisa. Não é tirar de quem precisa, é dar. E aí Paulo chega e bate pesado. E hoje acontece isso. E nós temos que estar atentos quanto a essas situações. Então aprenda que com Paulo, Paulo não vai amaciar para ninguém. Por quê? Porque ele aprendeu do Senhor. Ele teve um encontro com Jesus. Já era conhecedor da lei, aí vai e se encontra com Jesus. Pronto, combinação perfeita. Então é preciso que nós, principalmente nós líderes, aprendamos muito com este momento que estamos vivendo. Que sejamos luz em meio às trevas. Que vejamos os erros para aprender e não praticá-los. Não é para aprender a praticá-los, não. É para não praticá-los. Tá? Então, eu quero agora que nós vamos dar início verdadeiramente aos ensinamentos, né? Não que isso não seja um ensinamento de Paulo aos romanos. Eu elenquei aqui 1, 2, 3, 4, 5 tópicos. Eu separei esses tópicos de ponto a ponto. Ou seja, do versículo 1 ao versículo 6, no primeiro tópico do estudo direto da carta de Romanos, no capítulo 2, eu elenquei a seguinte situação. Do versículo 1 ao versículo 6, Paulo faz uma exortação severa sobre a liderança religiosa. Há um juízo extremo da parte de Deus sobre a hipocrisia. Queridos, essa liderança religiosa, nós precisamos saber separar o que é uma liderança religiosa da religiosidade da liderança. Ser líder não é uma tarefa fácil, não. Digo isso com propriedade. Aos líderes que estão me acompanhando, vocês sabem exatamente do que eu estou falando. Ser líder requer muito preparo. Ser líder requer muito equilíbrio. É você ser apedrejado sem razão, mas é também ser apedrejado sem razão e saber não revidar. Então, ser liderança religiosa é uma coisa. Agora, ser uma liderança com religiosidade é outra coisa. A religiosidade, ela fere, ela cega. Então, este julgamento que Paulo, essa exortação que Paulo fez, era justamente por causa da religiosidade de uma liderança falsa. Então, aqui, do versículo 1 ao versículo 6, tudo que você lê estará contido numa síntese de que é uma exortação a uma liderança. Se você é líder, leia com muito cuidado esta carta aos Romanos. Do versículo 7 ao versículo 11, Paulo nos ensina que da parte de Deus não há parcialidade alguma. Ou seja, o julgamento de Deus, ele é imparcial. Então não pense você, não conte você, Deus conhece o meu coração. Conhece mesmo. Então Deus sabe da sua hipocrisia. Deus sabe da minha hipocrisia.
Não adianta a gente querer fazer barganha. Lembra do salmista, Salmo 139? O salmista começa dizendo assim, ó, tu me sondas e me conheces. Deus conhece o seu levantar, querido. Deus conhece o meu. Da hora que a gente levanta até a hora que a gente deita, Deus sabe de tudo. E tem um versozinho lá no Salmo 139 que você olha, ainda as palavras não me vieram à boca e tu sabes. Então não adianta querer falar que Deus conhece o meu coração como justificativa do erro, não. Se converta. Porque o juízo de Deus é imparcial. Ele pega e vai pegar. Então, cuidado. Não sejamos... um certo tempo atrás, o pastor Raul ele trouxe um ensinamento básico, rápido e prático. Não sejamos medíocres. A palavra medíocre vem do médio, do mediano. Mediano, segundo Deus, é morno. Porque não és nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te. Então não seja um crente medíocre, porque você vai ser vomitado da boca de Deus. Não sejamos hipócritas por acharmos que somos bons demais. Ninguém é bom sem Deus, não, querido. O único que é bom é Ele. E quem nos coloca como um mínimo de coisa boa é Ele. Se tirar Jesus da minha vida, se tirar Jesus da sua vida, se apagar o brilho do Espírito Santo em nós, o que vai sobrar de nós? Nada. Somente a essência humana, que é pecadora. Então, do versículo 7 ao versículo 11, Paulo vem nos ensinar que o julgamento imparcial de Deus. E Paulo ainda vai mais além, mostrando que a ira sobre aqueles que rejeitam a sua palavra, presta atenção nisso, queridos. Deus, eu falei sobre a ira de Deus ontem, são 10 versículos que eu falei assim, olha, eu vou pular, eu vou apenas fazer uma síntese, porque senão eu te falaria muito tempo. E num estudo futuro eu quero falar sobre a ira de Deus. Porque aqui, neste versículo do 7 ao 11, Paulo torna a trazer à tona a ira de Deus sobre aqueles que rejeitam a sua palavra. E a ira sobre aqueles que não o servem com interesse de coração. E também mostra, do versículo 7 ao versículo 11, o favor de Deus àqueles que são fiéis. Desculpe. Então, a imparcialidade de Deus, você vai encontrar do versículo 7 ao versículo 11, você vai encontrar que Deus é tão severo e justo que ele vai mostrar a ira a quem o rejeita, mas vai mostrar também o favor daqueles que o buscam com o coração sincero. Então, Paulo está ensinando isso ao povo de Roma e Paulo está ensinando a nós também. Do versículo 12 ao versículo 16, Paulo traz um ensinamento forte também. A ignorância e o desconhecimento não mudam o juízo de Deus. É duro de falar sobre isso. Algumas pessoas podem até contextualizar, dizendo que, olha, mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância. É Bíblia. Só que Paulo está ensinando aqui que a justiça de Deus ela é tão ampla, que o desconhecimento da palavra, o desconhecimento literal da palavra, não vai mudar o juízo de Deus. Por quê? Como eu disse, Paulo também citou, e eu citei Paulo ontem, Deus vem se revelando desde a criação do mundo. Então, não adianta as pessoas quererem se justificar dizendo assim, não, eu não sei quem é Deus, sabe. Então, é preciso que você compreenda que essa imparcialidade de Deus, essa imparcialidade de julgamento de Deus, ela traz sobre nós conhecedores da palavra, um juízo ainda maior. Porque se Deus não leva em consideração a ignorância no sentido de desconhecimento que não vai mudar, como é que nós vamos escapar da justificativa? Ou que justificativa você teria para escapar desse julgamento? Principalmente nós que conhecemos a palavra. Então,
Desperta, igreja. Desperta. Não seja você mais um no meio da multidão. A multidão, eu quero te lembrar, que a mesma multidão que comeu da multiplicação dos pães, a mesma multidão que comeu dos peixes que foram multiplicados naquele dia, aquela mesma multidão, no meio dela, haviam muitos gritando por Barrabás. Comeram da mão de Jesus, experimentaram da mão de Jesus, mas na hora pediram um ladrão. É disso que eu estou falando, de pessoa, e eu não, é disso que Paulo está falando. Paulo está exortando para que nós, os que são cristãos autênticos, os que querem ser cristãos autênticos, precisam entender que o Evangelho é renunciar. Eu não me canso de falar sobre isto. O Evangelho não te oferece ganho algum. Primeira coisa que Jesus te faz como proposta. Você quer me servir? Oba, eu quero. Morra para si mesmo. Negue-se a si mesmo. Você acha que acabou por aí? Não. Além de se negar, Jesus fala assim, agora você vai pegar sua cruz e vai andar atrás de mim. Então, evangelho, primeiro você perde. Quer complemento disso? Mateus 16, 25. Eu acabei de citar o 24, agora vamos citar o 25. Porque aquele que achar a sua vida, ou seja, eu achei minha vida. Jesus diz, perder-la. Aí Jesus completa, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará. Então Jesus está propondo a você e para mim, primeiro, perder, morrer, para depois ter vida. Então pensa, reflita, porque a exortação de Paulo é severa. É uma exortação a um povo que quer andar, que quer morar no céu, precisa entender isso. Não é um evangelho de oba-oba, não é um evangelho de faz-me rir, não, querido. Não é evangelho de tapinha nas costas, não. O evangelho genuíno, ele mostra todo o tempo que é preciso se converter. Converta o seu coração ao Senhor. Converta-se hoje. Se você não se converteu ontem, hoje você está tendo a oportunidade. Se arrependa hoje. Ensinamento de Paulo. Do versículo 17 ao versículo 24, Paulo vem nos ensinar que o crente deve ser fiel. O crente deve ser fiel. Então, ou seja, essa fidelidade que Paulo está dizendo, primeiro ele mostra um contraponto. Porque aquele que diz que é bom e faz práticas ruins, não é fiel a Deus. Então, Paulo está todo o tempo, neste capítulo 2, fazendo uma grande exortação para nós. Abra os olhos. Não basta em palavras você dizer, não, eu faço. Você quer ver uma coisa que está na moda? O sujeito vai lá, compra uma cesta básica, né? E vai lá na vila, ou que seja na rua, ou na vizinhança, tira uma selfie com a cesta básica para a família miserável. Para colocar onde? Nas redes sociais. Para fazer o quê? Para se exaltar. Tem uma galera aí que gosta disso, né? Mete o pau na igreja, mas aí tira fotinho fazendo cesta básica. Deixa eu te lembrar uma coisa, querido. Jesus nos ensina o seguinte. O que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Ajudar o próximo é um dever nosso em amor. Sobretudo que devemos dever um ao outro, seja o amor. Então não é a minha prática humana, Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 10, é a graça. Nada você pode fazer para alcançar a sua salvação, é somente a graça. Então quer ajudar, ajude mesmo, é preciso. E para você ter uma noção, ontem, graças a Deus por isso, né? A minha filha Bruna recebeu um telefonema da sua líder no trabalho, e essa pessoa ofereceu a Bruna através da minha. Bruna me fez uma pergunta de quantas cestas básicas nós precisávamos para o dia de hoje. E eu fiz uma conta por baixo de 6 cestas básicas, de 6 famílias que precisamos assistir com urgência. E essa pessoa doou ontem 6 cestas básicas. Aí eu te pergunto, ela é cristã? Ela é crente fiel?
E no nosso meio? Quantos homens e mulheres de Deus que estão aí com a conta bancária lá nas alturas, que não tem coragem de comprar uma cesta básica e ir lá na casa do irmãozinho pagar? Quantos irmãos que estão com a cesta, com a conta bancária, queridos, eu estou falando de gente que tem dinheiro, que está com dinheiro, que está com a conta bancária gorda, mas não tem coragem de chegar perto do irmãozinho humilde e perguntar se a conta de luz dele, como é que ele vai fazer para pagar, se o aluguel dele está pago. Você sabia, queridos, que eu estou fugindo um pouquinho aqui, mas é para você entender o que é ser crente fiel, porque Paulo bate forte nisso. Você sabia que no nosso meio, queridos, dentro da comunidade cristã Ágape, tem famílias que não têm um pãozinho para tomar café pela manhã? E você já pesquisou quem são, quem está faltando, para você fazer a sua parte? Então, ser fiel não é ser fiel no seu modo, não, né? Não é na sua convicção, não. Ser fiel é fiel através da palavra. Porque a nossa justiça, lembrando a palavra de Deus de novo, a nossa justiça, a nossa fidelidade é como um trapo de imundície diante de Deus. Não serve para nada. Então, Paulo, do versículo 17 ao versículo 24, Paulo nos incita, nos mostra que precisamos ser fiéis, mas é fiel de verdade. Então, justamente por ser conhecedor da palavra, nós precisamos ser os primeiros a ser praticantes. É ser fiel através de um testemunho, fidelidade de palavras. Leia Isaías capítulo 1 que você vai entender do que eu estou falando. Vai lá no capítulo 1 de Isaías. Faça uma leitura rápida, mas você vai achar um versículo lá pesado da parte de Deus, boca de Deus falando. Estou cansado de um povo que me adora só com os lábios. Depois você vê lá o que está acontecendo. Faça a leitura de Isaías capítulo 1 que você vai entender. Então, do versículo 17 ao 24, Paulo exorta, ensina fidelidade. Seja fiel ao Senhor. E para finalizar o nosso estudo, do versículo 25 ao 29, Paulo também nos ensina algo que é muito importante. Que a prática externa, ou seja, o que nós fazemos fisicamente falando, não significa, não garante, não mostra fidelidade. Porque a verdadeira fidelidade, a fidelidade vem do coração. Então, não são as ações que nos tornam fiéis. Não é a capa física, não é o corte de cabelo, não é a roupa que eu visto que vai falar que o meu coração é fiel. Então, Paulo, do versículo 25 ao 29, ele mostra que a prática externa não garante um coração sincero. Então, veja bem, se Paulo está mostrando que a prática externa não garante um coração sincero, em todo o seu proceder, tudo que nós fizermos, o crente fiel, ele sempre tira do seu interior o melhor. O melhor vai estar sempre extraindo do coração. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque deles procedem a fonte da vida. Guarde o seu coração. Não se contamine com o meio externo. Queridos, eu chamo a atenção aqui para você que está em casa, às vezes você está entediado, você às vezes não tem para onde ir e até não pode sair mesmo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Cuidado com o que você tem ouvido. Outro dia eu falei sobre isso e eu vou numa live e eu vou repetir aqui agora. Se você é crente fiel a Deus, se você quer ser fiel a Deus, renuncie às músicas mundanas, renuncie ao contexto oferecido pelas telenovelas. Queridos, aprenda com a palavra. Ah, mas não tem nada a ver. Deixa eu te dizer uma coisa para você.
Entenda que o que contamina entra aqui, ó. Vem para cá e desce aqui para o coração. Então filtre, tome cuidado com o que você vê, tome cuidado com o que você ouve. Passe pelo filtro da palavra. É a exortação de Paulo para nós. Sejamos líderes fiéis à palavra de Deus. Liderança precisa estar atenta ao que se vê, ao que se ouve, porque uma coisa eu também tenho certeza, eu vivo isso na prática. As pessoas que pouco estudam a palavra, as pessoas que pouco se aplicam ao conhecimento da palavra, são pessoas vulneráveis. São pessoas vulneráveis. Vulneráveis a ações do inimigo, vulneráveis às ações externas. O desemprego bate à porta, o desespero entra no coração. Deixa eu te falar uma coisa para você, querida. Jesus sempre vai nos ensinar algo extraordinário. Olha para os pássaros. Olha para os lírios do campo. Se você está com medo deste momento, eu preciso te dizer algo. Você tem que ter esse entendimento no seu coração. Quem cuida de você não é seu emprego, não é seu patrão. O pastor Raul está nos acompanhando aqui. Ó. Ele tem estabilidade porque é funcionário público. Não é o Estado que governa a vida do pastor Raul. O nosso irmão Adão também, funcionário público. A nossa irmã Dark também, funcionária pública. Não é o governo que garante a sua estabilidade. É Deus que sustenta o seu povo. Se você crer nesta palavra, você vai viver o melhor de Deus. Mas seja fiel, porque a fidelidade, ela bate lá no coração de Deus e move o coração de Deus. E aí você vai experimentar o que é de fato ser cuidado por Ele. Amém? Que Deus te abençoe, que esse ensino desta manhã possa enriquecer a sua vida, possa enriquecer a sua fé, que você venha crescer na graça e no conhecimento da palavra, que você se aplique-se a ser fiel à palavra de Deus de forma absoluta. Não condicione a sua vida diante de Deus, pelo contrário, faça como o salmista nos ensina no verso 5 do capítulo 37. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer. Amém? Deus te abençoe. Amanhã nós teremos um novo devocional, né? Amanhã será outra pessoa. Se não me falha a memória, acho que nosso irmão Adão, tá? Que estará amanhã aplicando o estudo, tá? Então, eu não posso afirmar agora, depois eu vou ter que vir a nossa lista, mas ontem à noite nós conversamos, eu acho que é ele mesmo amanhã, tá? No terceiro capítulo da carta de Romanos, será o nosso irmão Adão que estará ministrando. Por isso eu quero também agradecer a todos que estão participando conosco aqui, viu? Que Deus abençoe vocês, tá? A mãe da nossa diaconisa Cristina, né? Dona Neuza, Deus abençoe a senhora, viu? Fique em paz, tá? A todos os participantes, viu? Deus abençoe. E eu quero convidar você a fazer uma oração breve, tá bom? Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por este momento que o Senhor nos mostrou, que o Senhor trouxe ao nosso coração alerta, que o Senhor trouxe ao nosso coração o devido entendimento da tua palavra. Meu Deus, que o Senhor possa guardar a vida de cada um, meu Pai, que se faz presente, ainda que distante, ó Pai, através das redes sociais. Que o Senhor possa levar até eles, ó Deus, a graça, o favor, o conhecimento. Que a fé desta pessoa, meu Deus, possa ser impactada. Que a fé desta pessoa que nos ouviu nesta manhã, que a fé dessa pessoa que nos assistirá depois, seja impactada pela palavra do Senhor. Pai, que haja um verdadeiro arrependimento neste coração. Meu Deus, que no meu coração também haja um verdadeiro arrependimento, para que eu não venha me perder da tua presença. Assim como o salmista orou, eu também oro ao Senhor nesta manhã. Meu Deus, não retire de mim, ó Pai, não retire de nós a alegria da tua salvação. Não retire de nós o teu Espírito Santo. É a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe vocês. E eu estou com saudade de vocês, tá bom?
Fique em paz.